Olá! A nossa aula de hoje é sobre seno, cosseno e tangente no ciclo trigonométrico. Primeiro, vamos começar pelo ciclo trigonométrico. O que é o ciclo trigonométrico? O ciclo trigonométrico é uma circunferência de raio 1 unidade, onde eu coloco dois eixos perpendiculares, passando exatamente pela origem dessa circunferência. Quando eu faço isso, eu divido a minha circunferência em 4 pedaços iguais, que a gente chama de quadrantes. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, sempre no sentido anti-horário. Como a gente lembra, uma circunferência tem ao todo 360 graus, ela completa. Então nós temos aqui, começando sempre nesse ponto aqui do lado direito, tá? 0 graus, 90 graus, 180, 270 e 360. Por que vai de 90 em 90? Porque 360 dividido por 4 dá exatamente 90 graus. Então a gente vai de 90 em 90, tudo bem? Cada quadrante tem 90 graus. Além disso, existe aquela coisa chamada radiano, lembra? Grau e radiano? Ah, legal. O que é o radiano? O radiano é o contorno da circunferência. Então, se a gente lembrar, comprimento de uma circunferência, volta completa de uma circunferência, é 2π vezes r. Como o raio da minha circunferência é 1, fica 2π vezes 1, ou seja, 2π. Então, uma volta completa vale 2π. Metade de uma volta completa vale metade de 2π, que é π. Então, por isso que o 180 graus vale π, que a gente faz aquela transformação, quando precisa transformar 180 e π, né, um no outro. Aí, se a gente pensar que aqui vale π, metade, 90 graus é metade, é π sobre 2. E do 270, para a gente poder chegar nisso, a gente vê que são 3 pedaços dessa de π sobre 2, então é 3π sobre 2. Então, o ciclo trigonométrico nada mais é que essa circunferência dividida aí em 4 pedaços, ok? Vamos agora para a função seno, cosseno e tangente para calcular qualquer ângulo no ciclo trigonométrico. Então, seno. A função seno, toda vez que a gente quer calcular, a gente vai pegar esse ângulo e vai refletir em cima do eixo do seno. O eixo do seno é o eixo vertical, ok? Então, se a gente pegar um ângulo de 0 até 90 graus, qualquer um desses ângulos aqui, quando a gente refletir nesse eixo, a gente vai encontrar valores desse pedacinho até esse. Lembrando, como essa circunferência tem raio 1, aqui é 1 positivo, né? A parte de cima do eixo. Então, qualquer seno de qualquer ângulo de 0 a 90 graus dá um valor entre 0 e 1 positivo. Isso, se eu quiser pegar uma calculadora e calcular a seno de qualquer ângulo de 0 até 90, vai dar de 0 até 1 positivo. Segundo quadrante. O segundo quadrante, de 90 a 180 graus, também vai refletir na parte positiva do eixo do seno. Então, tanto de 0 a 90 quanto de 90 a 180 vão dar números entre 0 e 1 positivo. Já o terceiro quadrante está aqui na parte de baixo. Quando ele vai refletir na parte negativa do eixo do seno. Lembra que é raio 1? Então vai ser entre 0 e menos 1. Então o terceiro quadrante, 180 a 270, qualquer ângulo que eu calculo o seno vai dar menos, ou seja, vai dar de 0, menos 0, alguma coisinha, até o menos 1, ok? E no quarto quadrante é a mesma coisa, ele vai refletir na parte negativa. Com isso a gente pode concluir que primeiro e segundo quadrante, ou seja, de 0 a 180, a função seno é positiva. E de 180 a 360 é negativa. Tudo bem? Então não esqueça, a função seno vertical, primeiros quadrantes, primeiros e segundos de cima, positivo, e os dois de baixo, negativo. Função cosseno, vamos verificar, tá? A função cosseno, em vez de ser no eixo vertical, agora é no eixo horizontal, ok? Então, se você pegar um ângulo de 0 a 90 graus, primeiro quadrante, vai refletir na horizontal. E aqui é de 0 até 1 positivo. Segundo quadrante, vai refletir também na horizontal, mas vai refletir já na parte negativa. Então, é de 0 até menos 1. Terceiro quadrante, também na parte negativa, de 0 até menos 1. E quarto, na parte positiva. Então, no cosseno, nós temos primeiro e quarto quadrante são positivos, ou seja, de 0 até 90. E de 270 a 360 são valores de 0 a 1 positivo. Agora, de 90 até 270, esses dois quadrantes, o segundo e o terceiro quadrante, vai dar negativo. Tudo bem? Função tangente. A função tangente, o que ela é? Ela é um eixo que tem aqui, paralelo ao eixo do seno, passando bem na origem, tá bom? Então, quando a gente pega aqui para calcular a tangente de qualquer ângulo do primeiro quadrante, o reflexo dela é passando pelo centro da circunferência e refletindo sobre esse eixo. Então, aqui é de 0 até um número infinito. Aqui não é limitado 1, é mais qualquer coisa, pode ser um número bem grande, tá? Então, qualquer um ângulo do primeiro quadrante reflete na parte positiva. Ângulos do segundo quadrante, como tem que passar pela origem, ele reflete na parte negativa, então é 0 até menos infinito, qualquer número grande. No terceiro quadrante, volta a passar pela origem e refletir lá na parte de cima, que nem do primeiro, tá? E no quarto quadrante, passando pela origem, vai refletir na parte negativa.
Com isso, a gente conclui que, na função tangente, primeiro e terceiro quadrante são positivos e segundo e quarto são negativos, ok? Tudo bem? Professora, aonde eu vou usar isso? Primeiro, se você tiver que calcular o seno numa calculadora, você já tem uma noção do que vai ser a resposta. Segundo, existem alguns valores que a gente vai saber já tabeladinho, vai saber por direto. Sem ser esses que a gente vai falar agora, que são os ângulos notáveis, não agora, daqui a pouco, né? Mas nessa aula, sem ser os ângulos notáveis, você só consegue fazer o cálculo pela calculadora, ok? Mas você já tem o que esperar, você já sabe o que esperar, ok? Então, primeiro vamos concluir sobre os extremos da nossa circunferência. O que são os extremos? São os pontinhos, o 0, 90, o 180, o 270 e o 360. Vamos analisar seno, cosseno e tangente e construir uma tabelinha, ok? Então, olhando o ciclo trigonométrico, olhando a função seno, aqui vale 1 e aqui vale menos 1, porque está em cima do eixo. Então, seno de 90 é 1, seno de 270 é menos 1. Já esses três valores, os dois daqui e esse daqui, como não estão em cima do eixo, vai ser 0, ok? Vamos ver o cosseno. No cosseno, já é o eixo deitado. Então, para esses dois valores vale 1, o cosseno deles, para este valor vale menos 1, e os dois de cima valem 0. Já na tangente, como é que tem que passar exatamente pelo meio, os dois caras que estão na direção do 0 valem 0, e esses dois não vão existir. Por que não vão existir, professora? Porque você tem que passar pela origem, pelo centro, e cruzar a tangente. Só que aqui, quando você vai passar, você nunca vai cruzar, porque ela é paralela. Então, esses dois caras que são paralelos ao eixo da tangente, não existe o cálculo da tangente. Peraí, professora, muito confuso. Então, com calma, vamos formar a tabela, ok? Então, na nossa tabela, a gente tem os ângulos, tanto em graus quanto em radianos. São os extremos, certo? Os extremos. Quando a gente fala no seno, 0 graus vale 0, depois vale 1, 0, menos 1 e volta a ser 0. 0, 1, 0, menos 1 e 0. Cosseno, começa aqui no 1, ó. 1, 0, menos 1, 0 e 1. 1, 0, menos 1, 0 e 1. E na tangente é 0, não existe, 0, não existe e 0. 0, não existe, 0, não existe e 0. Ok? Então, isso é quando é extremo. Professora, se eu não lembrar, você pode fazer essa tabela, anotar para sempre pensar, ok? Mas não esqueça, eixo do seno é da vertical, se está em cima do eixo tem valor ou 1 ou menos 1, se não está no eixo é zerado. Eixo do cosseno é na horizontal, se está em cima dele vale 1 ou menos 1, se não está, é zerado. E da tangente, o cara que passa exatamente lá no eixo, ó, passando pela origem, é zerado. Os outros que são paralelos não existem, ok? Agora vamos ver os ângulos notáveis, que são aqueles que a gente consegue calcular sem a calculadora. Além desses, né, que esses aqui são direto. Então, vamos lá. Primeiro ângulo notável é o de 30 graus. Professora, por que o ângulo de 30 graus é notável? Primeiro que existe uma tabela específica, sem ser com número com vírgula, tá? Usando radicais, raízes, que você tem aí o seno de 30 graus é 1 sobre 2, ou meio, que a gente fala, o cosseno é a raiz de 3 sobre 2 e a tangente é a raiz de 3 sobre 3. Tem até uma musiquinha para essa tabela que vocês podem procurar aí na internet, tá bom? Então, no 30 graus, quando a gente fala do 30 graus, se eu tiver que calcular seno, cosseno e tangente, vai ser direto esse valor. Porém, existem uns valores que a gente chama de família, tá? Do 30 graus, que são os ângulos que, quando eu for calcular o seno, cosseno e a tangente, vão dar o mesmo valor que esses, porém, você vai ter um sinal ou de mais ou de menos na frente, dependendo da função. Como assim, professor? Se for função seno, lembra da função seno? Positivo, positivo, negativo e negativo. Aí quem tiver nesse quadrante, nesse é positivo, primeiro e segundo, terceiro e quarto é negativo. Tá? A gente vai ver um exemplo, mas depende do sinal da função, e aí você vai pôr o sinalzinho lá na frente desses caras aqui. Tá? Mas quem são esses ângulos que são da família do 30 graus? Então são os ângulos que estão na mesma direção do 30 graus. Tá? Como assim na mesma direção? Lembra? A gente tem uma abertura aqui de 30 graus. Então eu vou pensar no cara que tem uma abertura de 30 graus para cá, 30 graus para cá e 30 graus para cá, usando a ideia do ciclo. Como eu sei que aqui é 180, eu faço 180 menos 30 e eu descubro o 150. Significa que, se eu for calcular seno de 150, cosseno de 150, tangente de 150, vão dar os mesmos valores, só que vai ter o sinal ou de mais ou de menos na frente. Tá? Aqui é 180 mais 30, dá 210, e aqui é 360 menos 30, que dá o 330. Ok? Então, esses quatro valores, o 30, o 150, 210, 330, quando eu calculo seno, cosseno e tangente, tem o mesmo valor numérico, só vai mudar o sinal dependendo da função. Professora, como que eu vou saber esses valores em radianos? Então, como a gente sabe,
tem aquela transformação do 180 para o π, ok? Mas aqui, se você olhar o π sobre 6, π vale 180. 180 dividido por 6 dá exatamente 30. Então, esses caras são da família do 30, esses caras são da família do π sobre 6. Se você perceber, todos eles têm o 6 embaixo e o π em cima. Vai mudar o número de cima. Como que eu vou saber quem é o número de cima? Tem uma regrinha para decorar, tá bom? O primeiro cara é sempre um antes do de baixo. Então, se o de baixo é 6, um antes de 6 é o 5. Aqui é um depois. Um depois de 6 é o 7. Então, um antes e um depois. E esse, professora, é o dobro do cara tirando 1. Então, é 2 vezes o cara tirando 1. 2 vezes 6, 12. Tirando 1, 11. Então, é 11 π sobre 6. Tudo bem? Um antes, um depois, o dobro menos 1. Próximo ângulo notável. 45 graus. Mesma ideia. Você tem tabelado o seno ou cosseno, que inclusive é igual, e a tangente que vale 1. Os ângulos dele, você vai vir aqui, 180 menos 45, 180 mais 45, 360 menos 45. Então, você descobre 135, 225 e 315. Em radianos, 180 dividido por 4 dá exatamente 45. Pode observar que todos eles têm o número 4 embaixo, todos eles têm o π. Aí, lembrar os numerozinhos. Aqui é um antes de 4 é 3, um depois é 5, e o dobro menos 1, 2 vezes 4, 8, menos 1, 7. Ok? E o último ângulo notável, 60 graus, mesma ideia, seno, cosseno e tangente. E aí você tem 180 menos 60, 180 mais 60, 360 menos 60. Então, 120, 240 e 300. Família do π sobre 3, 180 dividido por 3, que dá 60. Um cara antes é o 2, um depois é o 4, 2 vezes ele menos 1, dá 6 menos 1, 5 π sobre 3, ok? Você pode montar uma tabela para ficar mais fácil. Legal, vamos para exemplo para entender melhor? Vamos lá. Então, seno de 225. Professora, como que eu vou calcular seno de 225 se eu não tenho uma calculadora? Você vai ter que pensar nas coisas, tá? Primeira coisa que você vai perceber, olhando para os seus ciclos trigonométricos dos ângulos notáveis, antes disso, você vai olhar se ele não faz parte do extremo, né? 0, 90, 180, 270, 360, que não faz. Depois disso, descartou, você vai para os seus ângulos notáveis. Olha, eu percebo que o 225 ele é da família do 45. Significa que ele é a mesma coisa que o seno de 45. Só preciso decidir o sinal. Estou falando de função seno, aí eu vou para a função seno. Qual é o sinal da função seno? Tá, onde está o meu 225? Ele está no terceiro quadrante, onde é negativo. Então, o seno de 225 vai ser menos seno de 45. Ou seja, menos raiz de 2 sobre 2. Então, eu vejo qual o quadrante para decidir o sinal na função, ok? Vamos para um exemplo de cosseno. Cosseno de 5π sobre 6. De novo, percebi que não é um ângulo extremo. Percebi que o 5π sobre 6 faz parte do 30 graus. Então, é a mesma coisa que cosseno de 30 graus. Tá, mas eu tenho que olhar o sinal da função cosseno de 30 graus. Tá, eu tô falando de quem? Do 5π sobre 6, tá? No segundo quadrante. No segundo quadrante, ele é negativo. Então, vai ser menos cosseno de 30, que vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Ok? E o último exemplo da tangente, que é a mesma ideia. Quero 240, não está no extremo. Ah, o 240 é da bolinha do 60. Então tem a ver com tangente de 60. Mas o 240, professora, está no terceiro quadrante, na função tangente. Olha, na função tangente, no terceiro quadrante, ele é mais. Então, a tangente 240 vai ser mais tangente 60, que é mais raiz de 3. Lembrando que quando é positivo, não é necessário colocar esse sinal de mais. Bom, espero que você tenha entendido o assunto. Estude, matemática é prática e até logo, ok? Bons estudos, tchau!